Então, de início de conversa, vamos fazer a apresentação, situar quem é o nosso palestrante da agora, o Vitor Hugo. Vitor Hugo Evangelista Barros, nasceu na cidade de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, no ano de 1997. É jornalista, pós-graduado em comunicação digital pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Trabalhou em diversos segmentos do jornalismo, como rádio e internet, além de realizar participações esporádicas na televisão, como na cobertura internacional da consagração da Rússia e a Ucrânia ao Coração Imaculado de Maria, oportunidade em que atuou como correspondente internacional em Fátima, Portugal. Atualmente dedica-se a publicações impressas no segmento religioso, especialmente em jornal e revistas. É um dos autores do livro Basílica de Aparecida, A Fé pela Arte, lançado neste ano. Ao longo de sua carreira, recebeu prêmios de comunicação. Nesta área, atua na pesquisa dos seguintes temas: criação, redes sociais, jornalismo colaborativo, jornalismo religioso e notícia. Também é estudioso de temas ligados à Igreja Católica, como a geologia, o Vaticano e a comunicação da Igreja. É membro da Academia Brasileira de Geologia, ABRAGE, ocupando a cadeira de número 13, sob o patrono de Santo Antônio de Santana Galvão. Vitor Hugo, é uma alegria imensa tê-lo conosco nesta tarde e passo agora a palavra ao senhor. Bom trabalho. Muito obrigado, irmão André, pela apresentação. Agradeço novamente as pessoas que estão nos acompanhando. Vou pedir para o Maia colocar para a gente os slides, por gentileza, para a gente poder falar um pouquinho sobre esses dois grandes ícones na igreja no Brasil, não é? O Beato Francisco de Paula Victor e o padre, o venerável padre Vitor Coelho de Almeida, que é religioso redentorista. E, claro, que para a gente falar um pouquinho sobre esses dois santos, esses dois grandes homens, né, que estão aí a caminho dos altares, a gente não pode esquecer que a igreja ela tem essa missão de educar, não é? Isso já está inerente na vida, na história da igreja, e esses dois grandes homens encontraram na educação uma grande arma para divulgar a fé. Passando o slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja e essa missão educadora, porque isso vem de uma longa tradição, porque a educação e a evangelização caminham lado a lado pela natureza da igreja, porque a igreja sempre teve a educação como um dos pontos principais na sua missão do mundo. E aqui a gente está falando só de educação enquanto escola, mas sim educação da fé, educação da esperança, educação da caridade, educar o povo para o caminho rumo ao céu. Exatamente por isso a educação e a evangelização caminham lado a lado. As diretrizes nacionais da Pastoral da Educação, inclusive, vão dizer que a tarefa da igreja é promover a educação em que se evidencia essa relação comunitária da missão evangelizadora e também da educação da igreja. E não só essas diretrizes, mas São João 23, na sua carta encíclica Mater et Magistra, que a gente vai ver no próximo slide, ele nos escreve o seguinte: a esta igreja, coluna e fundamento da verdade, o seu fundador santíssimo confiou uma dupla missão, de gerar filhos e de os educar e dirigir, orientando com solicitude materna a vida dos indivíduos e dos povos, cuja alta dignidade ela sempre desveladamente respeitou e defendeu. Ou seja, São João 23 falando exatamente sobre essa missão da igreja como mãe e mestra e, portanto, como educadora. E por isso, claro, a gente não pode esquecer que grandes homens e mulheres dedicaram-se à educação e que se utilizaram da educação para ensinar a fé, seja por gestos, por palavras, por atos. Por exemplo, São José. São José, próprio Papa Francisco, no dia 19 de março de 2014, vai dedicar uma audiência geral com o tema São José, modelo do educador e do pai. E ele vai dizer assim: olhemos para José como modelo de educador que protege e acompanha Jesus no caminho do seu discernimento, em sabedoria, idade e graça. Protegendo Jesus, educando-o para crescer em idade, sabedoria e graça, ele constitui um modelo para cada educador, em especial para cada pai. São José é um modelo do educador e do pai. Depois, falando um pouquinho de um santo aqui da América Latina, Santo Alberto Hurtado,
que ele era formado em Direito, mas também tinha doutorado em Pedagogia e foi professor no Colégio Santo Inácio, também na Pontifícia Universidade Católica do Chile. Ele foi um homem que se utilizava da educação para ficar mais próximo dos pobres. Por isso, até no dia de sua morte, é comemorado no Chile o Dia Nacional da Solidariedade. Depois, outra grande santa, essa uma contemporânea praticamente da gente, Santa Teresa Bendita da Cruz, que na Alemanha foi a segunda mulher a defender uma tese de doutorado em filosofia, que também chegou a dar aulas na Escola Victoria, em Breslau, e também no Instituto de Pedagogia Científica, em Münster, e que deixou de dar aulas por determinação do governo nazista em 33, né, 1933, foi o mesmo ano onde ela ingressou no Carmelo de Colônia. Ela morre, né, depois, em 1942, no campo de concentração de Auschwitz, mas deixa um grande legado para a igreja. Outro educador, também falando em educadores, São Tomás de Aquino, que foi o maior teólogo de todos os tempos, que era frade, sacerdote da Ordem dos Pregadores, né, também conhecidos como dominicanos, e que ensinou que a fé e a razão não são contraditórias, mas são complementares. Então, ele é, sem dúvida nenhuma, um grande modelo de santo educador e também um santo dos nossos tempos, que não podemos esquecer, São João Paulo II, que era filho de professor, depois ele chega a dar aulas de ética na Universidade Jaquelônica e também na Universidade de Lublin, e foi sempre muito querido pelos alunos, reunia os alunos em determinados períodos para caminhada, fazer acampamentos, também para praticar esqui e caiaque. Mas esses grandes exemplos no mundo todo, na igreja em todo o mundo, não se limitam, não escapa também o Brasil, né? O Brasil ele deve muito aos santos educadores. Vale lembrar os jesuítas, por exemplo, né? Grande parte das cidades mais antigas foram fundadas por jesuítas. A própria cidade, a cidade de São Paulo, nossa maior metrópole, foi fundada por São José de Anchieta, né, no pátio do colégio. Então, um grande apóstolo do Brasil, que era jesuíta, que ele vem aos 19 anos aqui para a terra de Santa Cruz, antes mesmo ainda de se tornar padre, e começa então um grande serviço ali com os nativos, aprendendo o idioma deles e também fazendo uma grande oposição aos colonizadores portugueses. Ele era chamado, inclusive, não sei se vocês sabem, de canarinho, porque ele gostava ali de declamar poesias, ele gostava também de escrever altos poemas, inclusive o grande e célebre poema A Virgem, né, que ele escreveu nas areias da praia. Muitos também são os testemunhos de milagres que esse santo fazia já em vida, né, fenômenos de levitação, luzes, músicas celestiais, enquanto ele rezava, celebrava a missa. Inclusive os índios apelidaram ele de Carai Bebé, que em tupi significa o homem de asas, porque ele andava vários quilômetros em alguns segundos. Eles também chamavam São José de Anchieta de Pajé Guaçu, que quer dizer o pajé maior, o mais poderoso, dados os prodígios que São José de Anchieta produzia. Mas, claro, que também temos outros dois grandes santos educadores, que nós vamos nos debruçar mais sobre eles nessa tarde, que é o Beato Francisco de Paula Vítor e o venerável Padre Vítor Filho de Almeida, que são luzeiros para a igreja no Brasil. Homens que uniram a sua vocação sacerdotal, a vocação de educar, de ensinar, de catequizar o nosso povo. Vamos falar primeiro, então, do Beato Francisco de Paula Vítor, ele que é conhecido como o anjo tutelar de Três Pontas. Nós vamos entender por que ele recebeu esse nome do seu povo. Ele nasce no dia 12 de abril de 1827, em Vila da Campanha da Princesa, né? Que é o nome da cidade de Campanha, no sul de Minas Gerais. Nasce mais precisamente num dos casarões ali da Rua Direita, que é hoje chamada de Saturnino de Oliveira, no dia 12 de abril de 1827, sendo batizado 8 dias depois, no dia 20 de abril de 1827, pelo padre Antônio Manuel Teixeira. Inclusive, o documento mais antigo que comprova, né, a existência do Padre Vítor é exatamente o registro do seu batismo. Ele nasce escravo na casa de Dona Mariana Bárbara Ferreira, e isso vai fazer toda a diferença na vida dele, porque essa senhora trata os escravos de sua casa com muita dignidade. Isso vai ser ainda mais forte com o Victor, porque Dona Mariana vai se tornar madrinha dele, garantindo também que o menino aprenda a ler, a escrever, a tocar piano, a falar francês, que equivalia ao inglês daquela época, né? E é interessante porque, quando eu estava fazendo as pesquisas para essa palestra, descobri um livro de Gudemann e Schwartz, onde eles apontam alguns procedimentos comuns em relação aos padrinhos naquele período, né, de 1827, onde, vale lembrar, estava vigorando a escravidão. Padre Vítor, como a gente já comentou, ele era filho, né, da escrava Lourença Maria de Jesus, né, a procedência de seu pai é desconhecida, e então ele, dentro desse ciclo que existia na época, ele tinha
que viver de acordo, inclusive o apadrinhamento era realizado de acordo com convenções sociais, como, por exemplo, os escravos podiam servir de padrinhos para os escravos, mas os escravos não podiam ser padrinho para livres. Livres serviam de padrinho para escravos e livres serviam de padrinho também para os nascidos livres. E desde a infância dele a gente já vai ver que a vocação era inerente a ele, né? Ferreira Rezende, que conviveu com ele na escola, deixou inclusive esse relato muito precioso, dizendo como era Padre Vítor na escola. Ele dizia que ele era naturalmente feito para o bem e pela paz, e que não havia na escola um só menino que não o estimasse e não lhe quisesse muito. Como não era inimigo de ninguém, ele não queria também que os seus amigos fossem inimigos uns dos outros. Por isso, apenas aparecia uma dessas brigas ou inimizades que são tão comuns entre os meninos, já se sabia que ele aí vinha e se haviam de fazer as pazes. Verdade, uma tal casuística parece tão fácil e tão acomodatícia, que se bem poderia dizer se seu autor havia nascido para ser um grande jesuíta, pois que para alcançar o fim que tinha em vista e que ele julgava bom, não hesitava em aconselhar um perjúrio ou que se atirasse ao juramento daquela importância que este sempre deveria ter. O autor, porém, tinha tanta fé, tanta bondade, tanta fraqueza e, sobretudo, uma tão grande falta de cálculo naquilo que praticava, que ainda mesmo que ele quisesse, não poderia ser em tempo algum um bom jesuíta. Ora, este amigo de quem falo chama-se Francisco de Paula Vítor e é hoje vigário colado na cidade de Três Pontas. Então, um registro do seu contemporâneo, que foi colega de escola, já mostrando que desde criança Francisco de Paula Vítor tinha essas características sacerdotais, não é? A sua humildade, a sua generosidade destacavam ele diante das pessoas, diante dos outros alunos. E ele, então, ele vai dizer para o seu alfaiate, onde ele trabalhava, inclusive, né, com a profissão de alfaiataria, estava aprendendo com o mestre alfaiate, e ele revela, então, para esse alfaiate que ele gostaria de ser padre. Só que o professor, ele logo desacredita, né, o menino, primeiro porque ele era negro, e dentro das convenções da igreja naquele período não era comum ter os padres negros, né? Filho de mãe solteira. Então, outra impossibilidade de ser sacerdote, porque naquela época essas eram as regras que regiam a igreja no Brasil. E esse professor ridicularizou tanto Vítor que disse para ele: você será padre quando as minhas galinhas tiverem dentes. Eu não sei se as galinhas dele tiveram dentes, mas fato é que Vítor conseguiu ser padre, não só padre, mas um beato, né, que hoje veneramos como um grande exemplo da nossa igreja. Passando 2 slides, pode passar mais um, por favor. Aí. Ele chega, então, com essa grande vontade, à idade do seminário. Ele não desiste desse sonho de ser sacerdote, embora muita gente desacreditasse ele, exatamente porque ele é movido pela fé. E a fé é exatamente a garantia da esperança e a certeza das realidades que ainda não se veem. Ele sabe que aquilo que o próprio Deus reserva para ele já vivia no coração dele antes mesmo que ele pudesse ver aquilo. Por isso, em 1848, quando Dom Antônio Ferreira de Viçosa, que era então bispo de Mariana, visita a cidade de Campanha, o pequeno alfaiate Vítor procura o bispo para expressar o seu desejo de seguir a vida religiosa. E aqui é importante a gente lembrar uma coisa: Dom Viçoso, ele era um abolicionista convicto. E era também um homem muito envolvido no processo de romanização que estava em vigor na Igreja do Brasil naquele período. Ele entendia, então, que era preciso formar padres que demonstrassem desejo de atuar de acordo com os preceitos da Igreja. Isso porque não era raro a gente encontrar padres envolvidos em atividades políticas, amaziados, dados à mesa de jogos, nas bebedeiras, enfim, que tinham uma conduta totalmente contrária àquilo que era exigido pela Igreja. Só que em Francisco de Paula Vítor, Dom Viçoso vê um homem com virtudes que realmente estavam vinculadas com aquilo que era exigido pela Igreja. Ouso até dizer que Dom Viçoso, venerável bispo, já via em Vítor traços de santidade. E é com a bênção de Dom Viçoso que ele ingressa no Seminário de Mariana, o Seminário da Boa Morte, no dia 5 de junho de 1849. Ferreira Rezende, mais uma vez seu contemporâneo, né, ele fala que a madrinha do padre Vítor, junto ali de outras pessoas de Campanha, acabaram mobilizando uma arrecadação de fundos para permitir a ida do Vítor para o seminário. Só que quando ele chega lá, já começa que, no momento em que ele chega, ele já leva um grande baque. Ele não pode entrar pela porta da frente, mas sim tinha que entrar pela porta dos fundos, que era onde os escravos entravam. Esse ato já ia demonstrar um pouco daquilo que ele ia viver em alguns anos
dentro do seminário, porque os seminaristas também não recebem bem a presença do Vítor lá. Os próprios colegas dele o humilhavam, queriam que ele fizesse trabalho de escravo, como limpar o chão, limpar os sapatos de todos. Isso porque eles não queriam viver em igualdade com o negro. Queriam mesmo era tratá-lo ali como um escravo. Só que Vítor vai suportar tudo isso com paciência. Essas hostilidades, essas discriminações dos outros seminaristas, ele se torna servidor deles. E através dessa resignação, né, diante dessa situação que ele se impôs, ele aceita com perfeita submissão aquilo que os estudantes fazem com ele, e ele acabava, então, ganhando essas pessoas. Né? Essa docilidade dele logo fez com que as pessoas tivessem um grande afeto por eles, e os seminaristas passam, então, a considerá-lo muito. Ninguém mais já se envergonhava da companhia dele, mas viviam com ele de forma muito fraterna. Isso até que ele seja ordenado sacerdote no dia 14 de junho de 1851. E como a gente vai ver, Dom Viçoso estava presente, né? Dom Viçoso ordenou, Dom Antônio Ferreira Viçoso ordenou Padre Vítor no grau do sacerdócio. Inclusive, Dom Viçoso, cabe a gente comentar que também fez tudo o que pôde para inserir Vítor na vida normal do seminário. Então, imagine como Dom Viçoso estava feliz naquela data, de ordenar aquele menino que ele já tinha visto as virtudes, que ele tinha aceitado no seminário, que também sustentou ali, de certa forma, com a sua ajuda, com a sua oração na vida do seminário, e que agora ele podia, pela imposição de suas mãos, realizar essa ordenação. Nisso, depois de ordenado, Vítor volta para a campanha, reza a sua primeira missa ali na sua cidade natal e permanece ali como coadjutor de 17 de agosto de 1851 até 13 de junho de 1852. Mais ou menos ali um ano, até que chega a notícia da transferência dele para Três Pontas. Em Três Pontas vai ser para o Padre Vítor uma grande terra de missão, né? Porque ele é enviado no dia 14 de junho de 1852, então, no dia da sua ordenação sacerdotal, para a cidade de Três Pontas, mais precisamente ali para a paróquia Nossa Senhora de Ajuda, como vigário encomendado. É interessante porque não era hábito na época, mas o Padre Vítor não chega sozinho, ele chega junto com uma carta enviada por Dom Viçoso às autoridades políticas de Três Pontas, onde Dom Viçoso faz muitas considerações sobre as virtudes do Padre Vítor. Ele procura destacar essas virtudes contrapondo-as com aquelas que eram apresentadas por sacerdotes que, segundo ele, não eram dotados das qualidades necessárias para orientar espiritualmente o povo. Dom Viçoso manda isso para Antônio Rebelo e Campo, que era um político influente na cidade, era um homem de poder, de prestígio político, e por isso Dom Viçoso pede para que ele intercedesse junto às pessoas da cidade, porque certamente elas teriam resistência em receber um padre negro. E aqui a chegada do Padre Vítor a Três Pontas remonta a um período onde estava em vigor a escravidão e onde no Brasil estavam sendo encaminhadas as primeiras medidas que efetivamente vão desmantelar, depois de alguns anos, o trabalho escravo, entre eles o fim do tráfico de africanos em 1850. Né? Isso indica para a gente que havia uma relativa estabilidade na escravidão, uma situação que exatamente de encontro a essas preocupações de Dom Viçoso quanto ao preconceito racial como algo que ia dificultar o trabalho do novo vigário. Interessante também que Três Pontas está ligada a duas aldeias de negros fugitivos, né, dois quilombos, que haviam ali naquela região. Para destruí-las, o governo da Capitania de Minas Gerais encarrega, então, dois capitães que, depois de concluírem a sua missão, dividem o território em lotes e tomam posse. Outra situação é que, na época em que o Padre Vítor chega a Três Pontas, a vila tinha ali, na sua grande maioria, fazendeiros que faziam muita riqueza com o trabalho de escravos. Portanto, a gente pode ver no próximo slide um trecho da carta enviada por Dom Viçoso a Antônio Rebelo e Campo, dizendo que o padre Francisco Ferreira, ele erra, né, o nome do padre Vítor, é Francisco, não tem Ferreira no nome dele, né? Francisco Ferreira de Paulo Vítor, com seu exterior escuro, encobre uma alma pura. Quero que com suas boas palavras, vossa mercê faça qualquer reparo que essa gente faça nas cores dele. E a gente pensa, mas era mesmo necessário que o bispo mandasse uma carta dessa? No próximo slide tem o trecho, tem uma fala que Dom Diamantino Prata de Carvalho disse que o Visconde da Boa Vista teria dito quando viu Padre Vítor. Eu não vou nem repetir a frase, está escrita aí, mas foi isso que ele disse quando viu a chegada do sacerdote. Né? Ele era um dos grandes poceiros daquela época ali, em Três Pontas. E claro que ali começa a ser um grande desafio. Né? No próximo slide a gente vai ver, por exemplo,
que há uma grande agitação, uma desconfiança popular, né? As pessoas não aceitavam que um ex-escravo pudesse ser padre, se negavam até receber a comunhão das mãos dele. Ele passa, então, por muitas agressões, missas rezadas para uma igreja praticamente vazia, piadas ofensivas, mas ele soube como responder isso. Ele não deixou quieto, não. Se você está achando que ele deixou quieto, ele não deixou quieto. Só que ele responde com 3 pilares, que a gente vai ver no próximo slide, que são a atuação pastoral, a atuação social e a atuação educativa. Começando no próximo slide pela atuação pastoral, a gente vê que ele era um exímio sacerdote que tinha um grande zelo pastoral. Ele cuidava das coisas sagradas com carinho, com piedade, acolhia de coração aberto aqueles que o procuravam. Logo que ele assume o seu trabalho na paróquia, ele visita doentes, ampara inválidos, zela pela infância desvalida, atende às necessidades da população, assume a paróquia com muito zelo, com muito carinho, se coloca acima de todas as críticas, de todas as formas de preconceito que enfrenta, e explicava com muita sabedoria tudo aquilo que provinha da palavra de Deus. As suas homilias, muito ricas em catequeses e ensinamentos, começam, então, a chamar as pessoas de volta para a igreja. Ele era também um grande exorcista, dizem que ele nunca falhou nos seus exorcismos, e ele era muito temido por Satanás. Diz, inclusive, os autos do processo de beatificação, que uma vez Satanás, que temia muito ele, suplicava que não chamassem, abre aspas, aquele negro feio dos lábios grossos. Se dizia que Satanás teria dito isso, então, exatamente para usar daquilo que o povo falava do Padre Vítor contra ele no momento do exorcismo. Só que essas atitudes dele acabam causando uma grande fama de santidade já em vida. Tanto que em Três Pontas ele começa a realizar a ampliação da matriz, porque já não cabe mais gente. A igreja começa a ficar muito cheia, ele amplia a igreja matriz para o conforto dos fiéis e começa um processo de catequização e instrução dos seus paroquianos, que também passa por uma forte atuação social. Por exemplo, na construção do Colégio Sagrada Família, porque ele, ao cuidado e guia das almas, junto também à construção desse colégio, que foi a primeira escola da cidade, onde Padre Vítor também foi professor, dava estudo aos pobres e aos ricos, aos brancos e os negros, isso porque ele era certo de que a cultura, junto com a fé, pode dar origem a uma sociedade nova. Por esse colégio passam grandes brasileiros de projeção social, como Dom João de Almeida Ferrão, que foi o primeiro bispo de Campanha, em Minas Gerais, o cônego José Maria Rabelo, que depois vai ser coadjutor do Padre Vítor em Três Pontas. Padre Vítor instrui também muitos filhos de famílias humildes, fazendo deles grandes homens de cultura. Essa escola funciona até 1860, melhor dizendo, de 1860, que foi quando ela foi criada, até 1893, quando ela passa a ser, então, um instituto de formação para professores. Funda também um hospital, santifica a vida do povo de Deus no cotidiano agrícola, que era a principal atividade ali na paróquia. Ele vivia aquilo que pregava assim como Jesus, como quem tem autoridade, porque as pessoas viam nele a realização da sua própria pregação. Ele era um homem muito abnegado, vivia na simplicidade, não queria ter luxo, não queria riqueza. Ele era um homem que sempre nos ensinava que a verdadeira riqueza vem da palavra de Deus. É interessante que uma vez eu conversava com Dom Pedro Cunha Cruz, e ele falava para mim que o Padre Vítor, ele era tão pobre, que ele, quando ele realmente não tinha mais nada para dar, ele tirava o bolso da batina, colocava o bolso da batina para fora, demonstrando que não tinha nenhum tostão. E à medida também que a estima por ele aumenta, vai aumentando também as doações que ele recebia. Só que nada disso pertencia a ele, né? Conta-se uma vez que um homem pobre foi até o Padre Vítor pedindo alguma coisa para comer, e o Padre Vítor havia acabado de se encontrar com um dos muitos fazendeiros que passavam então, a frequentar a igreja depois que se admiraram com a pregação do Padre Vítor. E um desses fazendeiros tinha então dado uma grande quantia de réis para ajuda na paróquia. Envelope com dinheiro estava no bolso do padre, que sem pensar, ouvindo o pedido dele, entrega tudo para o homem. Quando o pedinte viu o grande valor que estava no envelope, ele volta correndo e devolve a maior parte para ficar só com o suficiente para comer. Só que porque ele tinha achado que o padre tinha errado o valor dado para ele, né? Só que o Padre Vítor disse: eu já lhe dei o que tinha e não quero de volta. Fica com tudo. O Padre Vítor também era um grande defensor dos escravos, embora a gente não possa dizer que ele seja abolicionista. Há um erro que muitas vezes as pessoas dizem: Padre Vítor era abolicionista, Padre Vítor era favorável na escravidão. Isso a gente não pode dizer porque a gente não tem documentos.
mas se sabe que na paróquia dele ele defendia, acolhia os escravos nas paróquias. Isso acabava irritando os fazendeiros ali da região, que questionavam o padre por conta dessas atitudes, mas ele não mudava de opinião, né? Ele começa a ser perseguido pelos fazendeiros da região, mas mais uma vez vence pela sua caridade, por ser um homem de Deus, por ser um verdadeiro anjo tutelar. E a cidade de Três Pontas dá a ele esse nome, né? Anjo tutelar de Três Pontas. É interessante porque, passando o slide, a gente vai ver que Dom Raimundo Damasceno Assis, na cerimônia de beatificação, vai destacar que Padre Vítor ele era um pobre no meio dos pobres, sempre em favor das periferias existenciais. Padre Vítor fundou escolas, edificou hospitais, santificou pela coerência de vida. Não tinha vergonha da sua cor e edificou porque fez de sua pobreza material a riqueza do seu caráter e santidade. Padre Vítor entendeu a mentalidade agrícola e rural do seu tempo e valorizou os trabalhadores rurais e proprietários, pregando harmonia e justiça social. Só que ele também, além de dar aulas na escola, além de fundar a Escola Sagrada Família, ele teve uma forte atuação educativa. Ele ganha muito destaque, né, a sua função de professor, que acontece durante um largo período. A gente tem um livro de registro de matrículas dos professores públicos de instrução da província de Minas, que mostra que Padre Vítor atuou como professor público de francês e de latim entre os anos de 1864 e 1885. Só que nós vemos em atas, né, de exames de alunos de instrução primária, Padre Vítor participando desses exames até 1888. Ele também foi professor e diretor da Escola Normal de Três Pontas, onde ele encerra ali a sua função de educador, depois de quase 50 anos, praticamente coincidindo ali a função de educação com a sua atuação como vigário. Podemos passar 2 slides, por favor? E ele torna-se, claro, muito amado pelo povo. Ele trilha esse caminho, assume a paróquia de Três Pontas, se consolida como sacerdote. 1874, a gente tem um almanaque sul-mineiro trazendo informações ali sobre diferentes localidades do sul de Minas. Uma dessas localidades, inclusive, é a cidade de Três Pontas, onde a gente encontra o Padre Vítor muito integrado na dinâmica social da cidade, sendo registrado como vigário, presidente da cidade de Três Pontas, ou melhor, presidente da Sociedade Protetora da Infância Desvalida, presidente da Sociedade Musical São Sebastião, diretor do Colégio Sagrada Família. Aqueles que não tiveram vinculados ao Padre Vítor por meio do aprendizado, ele acaba, então, se vinculando durante as celebrações que regiam a vida ali no sul de Minas naquele período, batismo, casamento, missas. Enfim, o Padre Vítor fez, de fato, parte de forma integral da vida daquelas pessoas em Três Pontas. E ele viveu ali por 53 anos, até que ele morre no dia 23 de setembro de 1905, após ter um AVC. Passando o slide, a gente vai ver ali que a notícia abala muito a cidade, né? A cidade dele... Podemos voltar mais um, por favor? A cidade de Três Pontas, que já venerava ele como um santo, né? Ele era... Podemos voltar, na verdade. 2 slides, por favor. Mais um? Aí. Não, podemos passar no próximo. E ele, essa notícia, né, de morte dele já acabava, então, abalou todo aquele povo que já venerava ele. A população, claro, vai toda chorar a morte desse grande mensageiro de Deus entre os homens, e isso faz com que ele fique 3 dias em sepulcro, 3 dias em velório. Só que o corpo não apresentava sinais de decomposição e exalava perfume de rosas. Isso a gente tem muitos relatos de testemunhas falando isso. Ao todo foram mais de 3 mil fiéis, que naquela época era uma grande multidão, né, participando ali do funeral dele. E tendo em vista o grande número de pessoas que participaram do sepultamento, foi preciso fazer uma procissão pelas ruas da cidade, voltando depois para a matriz, onde ele foi enterrado. Aí, claro que quem marca, não é a vida de uma cidade, quem marca a vida de um povo, acaba não sendo esquecido. Isso não aconteceu com o Padre Vítor. A multidão do seu velório já demonstra sua fama de santidade obtida em vida, e muitos anos depois a sua causa de beatificação é aberta. Em 12 de junho de 1998, seus restos mortais são exumados, com a presença do postulador, Frei Paulo Lombardo, também da vice-postuladora, nós já falamos dela ontem, né, a grande irmã Célia Cadorim,
também do bispo diocesano de Campanha da época, que era Dom Diamantino, muitas autoridades civis, eclesiásticas, Associação Padre Vítor, médicos, peritos de Três Pontas, e esses restos mortais são então levados para o Carmelo de São José, onde eles são estudados, até que no dia 28 de junho de 98, no momento de grande emoção, o povo transpontano acompanha as relíquias ali do seu grande anjo tutelar, o Padre Vítor, até a matriz de Nossa Senhora da Ajuda, onde ele passa a repousar. Papa Bento XVI assina em 10 de maio de 2012 em Roma o decreto que reconhece as virtudes heróicas do servo de Deus, e ele, enfim, é beatificado a mando do Papa Francisco no dia 14 de novembro de 2015, em uma cerimônia presidida pelo cardeal Angelo Amato, cerimônia essa realizada no aeroporto da cidade, com a presença de cerca de 15 mil pessoas. Um dia depois, o Papa Francisco vai falar sobre esse grande beato da nossa igreja, dizendo o que está escrito no próximo slide, que é o seguinte: pároco generoso e excelente na catequese e na ministração dos sacramentos, se distingue sobretudo pela sua grande humildade. Possa, ao seu extraordinário testemunho, servir de modelo para todos os sacerdotes, chamados a ser humildes servidores do povo de Deus. Então, essa fala do Papa Francisco que resume bem o que é a vida desse grande beato da nossa igreja, um grande exemplo que soube vencer as dificuldades do seu tempo e amar o seu povo e amar também muito a Deus e demonstrar isso também para o seu povo. Essa é um pouquinho da história do nosso beato Padre Vítor. Falemos agora, então, da próxima figura, não é? Que é o Padre Vítor Coelho de Almeida. Se o beato Padre Vítor era conhecido como anjo tutelar de Três Pontas, Padre Vítor Coelho de Almeida, ele é chamado até hoje como grande apóstolo de Aparecida. Isso, gente, não sem razão. A gente vai descobrir o motivo aqui durante a nossa palestra. Padre Vítor, ele nasce no dia 22 de setembro de 1899 em Sacramento, uma cidade mineira, né, onde ele também foi batizado. Ele é filho de Leão Coelho de Almeida e Maria Sebastiana Alves Moreira. Na verdade, ele é o segundo de 5 filhos. O pai dele era natural de São João da Barra, no Rio de Janeiro, e fez curso de artes decorativas em Paris, na França. Ele não teve formação religiosa e, por isso, até não era um católico praticante quando nasce o menino Vítor, né? Só que ele se torna um católico fervoroso em 1911, depois de ele alcançar a promessa de colocar o seu filho Vítor num colégio católico. Já a mãe do Padre Vítor, Maria Sebastiana Alves Moreira, era natural da cidade de Sacramento, uma mulher muito meiga, muito piedosa, e se casa com o seu Leão Coelho na matriz de Sacramento no dia 20 de janeiro de 1897, tendo então 5 filhos, sendo Vítor o segundo deles. Leão ele foi professor primário na região do Triângulo Mineiro e a mãe faleceu ainda muito jovem de tuberculose, que a gente vai ver que a tuberculose marca muito a vida do Padre Vítor. Já o pai ultrapassou aí os 90 anos, teve uma vida bem longeva. Apesar da longevidade da vida do pai, a infância do Padre Vítor não foi muito fácil. Ele teve uma infância atribulada, não era uma criança dócil, piedosa. Isso muito graças ao seu temperamento extrovertido, que vai ser uma marca dele até o fim da vida. E depois ele vai tornar isso numa coisa muito boa, né? Vai fazer com que esse temperamento seja muito benéfico para o reino de Deus. Aos 7 anos, ele fica por 3 dias diante da morte, com muita febre alta, comprometendo os pulmões. Mais para frente, né, a gente vai ver que os pulmões, melhor dizendo, vão novamente fazer Padre Vítor sofrer, né, vão ser grandes momentos de cruz para ele. Um ano depois de vencer aí esses 3 dias praticamente de quase morte, ele fica órfão de mãe, só que antes dela morrer, ela dá para Vítor uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, que depois vai ser arrancada por um professor ateu. Próximo slide, a gente vai ver um trecho do programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito, que é um programa da Rádio Aparecida, onde o Padre Vítor conta um pouco sobre isso. Quando eu era criança, bem pequeno, mamãe havia dado a mim uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. Eu a carregava no pescoço. Um dia na aula, meu professor, que era ateu, zombou da medalha, dizendo que eu carregava um sincero. Sincero é um sino que se dependura no pescoço do burro para ser madrinha da tropa. Além de zombar, ele chegou perto de mim, arrancou a medalha e jogou no mato pela janela. Chorei muito e fui procurar a medalhinha que mamãe havia me dado. Nunca mais achei. Veja como é a vida, agora eu estou aqui debaixo dos seus pés. Sou missionário redentorista. Havia também a promessa e o milagre onde papai me entregou para Nossa Senhora e eu vim parar aqui na cidade de Aparecida. Essa semana,
Vou levar a imagem da Mãe Querida à minha cidade de Sacramento. Nunca mais achei a medalhinha, mas Nossa Senhora me achou. E essa foto que nós temos do Padre Vitor aí no slide é uma das suas fotos mais marcantes. Ele sempre acompanhado de Nossa Senhora. Ele perdeu aquela medalhinha quando criança, mas encontrou a imagem querida de Nossa Senhora Aparecida, que vai acompanhá-lo até o fim da vida. E passando mais uma vez, a gente pode ver que o Padre Vitor, ele acaba... Opa, só um instantinho. Aqui. Padre Vitor, então, ele acaba ficando ali sob os cuidados da avó dele, né? Quando a mãe dele morre, ele acaba sendo entregue pelo pai aos cuidados da avó materna, que não consegue educá-lo. Isso porque o pai dele trabalhava na zona rural do Sacramento e não podia, então, cuidar dele. Só que, sem o amparo da mãe, ele se torna uma criança insuportável, aprende todos os tipos de travessura com os colegas da rua. O primo dele, pároco de Bangu, no Rio de Janeiro, o cônego Vitor Coelho de Almeida, toma ele consigo, mas também fracassa na tentativa de educá-lo. O cônego ficava muito com o Vitor, ele na ausência do pai, né, quando o pai dele ia para as aulas particulares. Só que com o cônego não conseguindo educá-lo, Vitor acabava crescendo em rebeldia, sem disciplina familiar e extremamente insubordinado. Ele mesmo vai dizer sobre isso, novamente no programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito. No próximo slide a gente vai ver que ele diz: Deus, nosso Senhor, teve muita pena de mim, porque minha infância, depois que mamãe morreu, não foi uma infância ideal para vocação. Era um moleque de rua, para falar a verdade mesmo. Até os 11 anos era um moleque de rua, muito mal encaminhado, sem ter quem pudesse me colocar no bom caminho. São coisas muito tristes de minha vida. Isso vai mudar em 1911, quando o cônego vai internar, então, o menino Vitor no Colégio Redentorista Santo Afonso, em Aparecida. Quando o seu pai recebe essa notícia, ele se converte, voltando então à prática religiosa, exatamente porque, aconselhado por amigos, o seu Leão tinha feito uma promessa à Nossa Senhora Aparecida para conseguir colocar o Vitor no colégio. Só que quando ele chega no seminário, ele é muito sincero, muito direto com o diretor e diz: eu não quero ser padre. Só que, graças ao cônego Vitor, que era um homem muito influente, ele acaba sendo aceito mesmo assim no seminário. E lá no seminário, ele, levado pelo exemplo dos seminaristas, muito tocado também pela graça de Deus, ele muda de comportamento. Ele entra no seminário sem vontade de ser padre, mas ele decide seguir a sua vocação. Por quase 2 vezes, mesmo convicto ali da sua vocação, ele quase deixa o seminário, uma vez porque ele escuta o diretor dizer que quem pintou 7, acho que é esse o termo que ele usa, quem brincou muito na rua, não podia ser padre. E aí o diretor diz para ele: não, mas se você agora quiser se converter, você pode sim ser padre. E ele, então, é orientado essas 2 vezes pelo diretor e acaba, então, dando passos na congregação. A ponto de, em 1917, ele recebe o hábito redentorista, no dia 1º de agosto, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, onde ele tinha ido estudar, se aprofundar em história, também experiência da espiritualidade redentorista. Depois de um ano da tomada de hábito, ele faz os votos religiosos na Congregação do Santíssimo Redentor, no dia 2 de agosto de 1918, isso também na cidade de Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo. Depois do noviciado, ele inicia os estudos de filosofia em Aparecida, mas em 1920 ele vai para Graz, na Baviera, que é uma região ali no sul da Alemanha, e completa ali os estudos de filosofia e dedica-se à teologia, até que aparece a tuberculose, pela primeira vez na sua vida. Isso em 1921, tá? Depois, em 1940, a gente vai ver que a tuberculose vai voltar durante a Santa Missão de Ribeirão Preto e vai acabar sendo muito providencial, né? Na Alemanha, claro que a tuberculose acaba prejudicando ali os estudos, mas ele consegue terminá-los. Em 1923, é ordenado, então, presbítero na Alemanha. Depois, voltando ao Brasil, ele vem, né, em setembro de 1924 para o Brasil e durante 4 anos é um zeloso catequista na cidade de Araraquara, em São Paulo. As crianças gostavam muito do Padre Vitor, isso vai ser uma marca dele para o resto da vida, né? Em 1931, ele acaba indo fazer o 2º noviciado em São Paulo. Depois, passando o slide, a gente vai ver que durante 10 anos, de 1931 a 1940, ele se dedica como missionário à pregação das missões. Isso vai revelar o seu grande carisma de pregador da palavra de Deus e sempre essa missão em vista da conversão, né?
ele anuncia a misericórdia de Deus, leva as pessoas a essa conversão de vida, seu carisma, sua fama passa a atrair multidões, e as crianças, sobretudo, não perdiam, viu, gente? Uma missãozinha que era sempre um momento especial para elas. Ele sabia despertar nas crianças, nos jovens, esse interesse pela vocação religiosa. E muitos missionários redentoristas, muitos padres diocesanos, muitos religiosos devem ao Padre Vítor a sua vocação. Ele mandava, né, alguns desses jovens para o Seminário Santo Afonso em Aparecida, e muitos deles vivem até hoje, né? Por exemplo, Padre Vítor, que é o Padre Vítor Hugo Lapenta, né, um missionário redentorista que é vivo até hoje, historiador da província redentorista de São Paulo, ele era coelhinho do Padre Vítor, né? Porque os meninos que eram levados para o seminário pelo Padre Vítor eram chamados de coelhinhos. Ele foi para lá levado ao Padre Vítor. O Padre Vítor foi buscá-lo na estação e levá-lo para o seminário. Isso era algo muito comum, né, naquela época. Depois de 1941, abril de 1948, ele vai novamente ser atingido pela tuberculose durante uma grande missão na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, mais precisamente em agosto de 1940, que vai fazer com que, em janeiro de 1941, ele tenha que ir para o Sanatório da Divina Providência, em Campos do Jordão, que é uma cidade hoje turística muito conhecida, né, pelo seu turismo, sobretudo um turismo de alta renda, né, se é que a gente pode dizer assim, mas que naquela época era uma cidade voltada exatamente para o tratamento de tuberculosos. Tanto que os grandes hotéis que hoje acontecem na cidade, melhor, que hoje fazem sucesso na cidade, nascem primeiro como hotéis para que essas pessoas, as famílias dos tuberculosos pudessem visitá-los, né? Isso eu extraí de um livro chamado Os Recantos, que é um livro escrito pelo jornalista João Pedro Ribeiro, que foi lançado no ano passado, sobre os hotéis de Campos do Jordão, e ele fala, então, sobre essa questão da hotelaria, né? E essas famílias indo lá visitá-lo, consequentemente também começou a gerar um turismo inicial, que naquele momento era um turismo tuberculoso. E o Padre Vítor foi para lá muito mal, ele não foi passear, ele foi para lá porque já estava com o pulmão muito comprometido. Ele se interna, então, no sanatório da Divina Providência em Campos do Jordão, e ali ele fica muito resignado, se sujeitando ao tratamento da tuberculose, aprendendo ali com o próprio Cristo sofredor, o mistério da dor e também da solidão. Entre 41 e 44, ele chega a perder um dos pulmões, fica muito mal, e ele atribui a sua cura à oração do servo de Deus, Padre Eustáquio, que visita em 1943. No sanatório, ele transforma o ambiente, despertando ali nos doentes o amor à vida, a confiança em Jesus Cristo, também em Nossa Senhora. É interessante porque até hoje, em Campos do Jordão, logo na chegada, a gente tem um marco muito físico do apostolado do Padre Vítor Coelho de Almeida. É um cruzeiro que fica localizado logo à direita, assim que se entra no portal da cidade, que dá as boas-vindas ali para quem chega na Suíça brasileira. É interessante porque os moradores, até hoje, de Campos do Jordão, quando passam diante desse cruzeiro, fazem o sinal da cruz. Uma lembrança, então, do apostolado do Padre Vítor e dessa grande missão que ele desenvolve junto com os doentes. Também em Campos do Jordão, em 1947, ele vai ter o primeiro contato com a rádio. Ele vai auxiliando ali os padres franciscanos da paróquia de Campos do Jordão, também alguns leigos, a colocar no ar uma emissora evangelizadora. É a primeira dedicação à evangelização e educação por meio das ondas do rádio, que naquela altura era um grande instrumento de comunicação, né? Vale lembrar aqui que a televisão só chega no Brasil de forma comercial em 18 de setembro de 1950, com a inauguração da TV Tupi em São Paulo. Isso não quer dizer que as pessoas tinham grande acesso à televisão, porque ainda era um aparelho muito caro. Então, o rádio estava na vida de todo mundo. O rádio chegava, como chega até hoje, a lugares ainda pouco conhecidos no nosso país. Por isso, em 1949, já curado, ele volta para Aparecida como anunciador da palavra de Deus, tanto no santuário quanto na Rádio Aparecida. Ele inicia ali a sua pregação carismática, que vai converter muitos e muitos romeiros, né? Exatamente porque, a partir da sua experiência com a rádio em Campos do Jordão, ele entende que a rádio é esse forte instrumento de evangelização e também de educação. Ele sugere ao reitor do santuário que pleiteasse uma rádio junto ao governo federal. No começo, essa empreitada não teve tanto sucesso, mas depois o então cardeal arcebispo de São Paulo, o saudoso Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, apoia essa ideia e também pleiteia isso junto do governo. Assim, em 1951, é fundada a Rádio Aparecida, onde o Padre Vítor seria presença constante ao longo de 36 anos. Seus programas, claro, eram célebres, né? Às 10 horas da manhã, um encontro com os senhores romeiros, que era quando os romeiros iam lá
no microfone, falar com o Padre Vitor, contando graças recebidas, enviavam um abraço para os familiares. Depois, ao meio-dia, os ponteiros apontam para o infinito, que acontece até hoje. É uma tradicional catequese, oração do Ângelus, naquela época, na voz do Padre Vitor Coelho de Almeida, além da reflexão de temas muito relevantes para a vida eclesial. Os assuntos preferidos do Padre Vitor, aí nos ponteiros aponta para o infinito, era a catequese, a Sagrada Escritura, formação de comunidades rurais, saúde pública, saúde sanitária, doutrina social da igreja. Ele atualizava o povo daquilo que a igreja dizia por meio desse programa. E era uma audiência enorme, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele nos próximos slides. E, por fim, aquele que é o mais conhecido de todos os programas dele, a Consagração à Nossa Senhora Aparecida, cuja primeira transmissão acontece em 30 de maio de 1955, mas se populariza um ano depois, de 56, com o Padre Vitor. A consagração à Nossa Senhora Aparecida ganha, com o Padre Vitor Coelho de Almeida, uma repercussão nacional, a ponto dele se tornar uma celebração paralitúrgica rezada até hoje no altar da Basílica, isso desde 1957. Naquele ano, todos os dias às 15h, o povo passa, então, a ouvir a voz rouca, mas firme do Padre Vitor, rezando a tradicional oração da consagração. Claro, essa educação e evangelização dele uniam-se à fé e à vida. O Padre Vitor ele era muito consciente, né, sobre o poder do rádio no Brasil do século XX. Por isso, ele utiliza a rádio para a pregação do evangelho e educação do povo. Ele tinha uma audiência cativa muito grande, né, e os seus programas habitualmente começavam com ele chamando os seus ouvintes de caríssimos. Nos ponteiros, né, quando o programa iniciava, ele falava sobre o tema do dia. Por exemplo, caríssimos, hoje Bíblia. Caríssimos, hoje saúde. Caríssimos, hoje doutrina social. Caríssimos, hoje, enfim, ele sempre tinha essa marca, né? Meio-dia os ponteiros apontam para o infinito. Ele chamava sempre os seus ouvintes de caríssimos. E é interessante porque ele conhecia bem as realidades do povo, né? Ele sabia o que a população precisava. Nessa altura, o Brasil era um país com graves problemas na formação sanitária, né? Por isso, o Padre Vitor, como grande comunicador, ensinava o povo hábitos que hoje podem parecer simples, né? Mas naquele tempo não eram incorporados ao cotidiano popular. Ele se torna, assim, um grande sanitarista do povo, ensinando a fazer, por exemplo, fossas, a ter cuidado com a saúde, descarte correto de lixo, entre tantos outros temas que faziam as pessoas terem mais dignidade de vida e serem, assim, educadas pelo Padre Vitor. Ele foi também um pregador de muita coragem, viu, gente? E ele pregava doutrina em todas as suas formas. Um dos exemplos mais concretos dessa coragem acontece no Ano Novo de 1969, vale lembrar, durante o regime militar. Em 13 de dezembro de 68, tinha sido baixado o ato institucional número 5, como a gente sabe, define o momento mais duro do regime militar. Dá até poder de exceção aos governantes para punir aqueles que são considerados inimigos do regime. E é nesse cenário que o Padre Vitor ergue a sua voz e lê em pleno Ano Novo a Declaração dos Direitos Humanos. Claro, como resposta, isso não ia ficar sem resposta, o governo fecha a rádio por 24 horas, acusando então a emissora de subversão. Mas o que o Padre Vitor disse de tão ruim assim, a gente vai ver no próximo slide. Ele disse o seguinte: caríssimos, os ponteiros apontam para o infinito. Boas festas. Hoje o Papa quer que pensemos na paz. Ele nos lembra de que os direitos do homem, solenemente proclamados pela humanidade, são a base da paz. Assim, se não observamos os direitos do homem, não haverá paz no mundo. Cheguei até o artigo 18 e hoje eu quero continuar essa leitura. Se os direitos dos homens forem observados, respeitados, haverá paz. E isso, então, fez essa fala do Padre Vitor, no dia 1º de janeiro de 1969, no programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito, fez com que a rádio fosse fechada por 24 horas. Mas claro que ele nunca se intimidou com isso, né? Ele exerceu uma intensa atividade apostólica até o fim da sua vida. Ele não deixou se delimitar pela idade, nem mesmo por ter apenas um pulmão. Ele trabalhou até o último dia de sua vida, que ele vai chamar nos seus programas de tarde. Ele diz que a hora da morte dele é a hora da tarde. E é interessante, quando eu disse que ele trabalhou até o último dia de vida, não é força de expressão, porque ele grava, no dia 20 de julho de 1987, o seu último programa, Os Ponteiros Apontam para o Infinito, dando uma instrução sobre catequese bíblica.
e por pura providência, mais precisamente sobre as últimas exortações do rei Davi. Um programa muito bonito que iria ao ar no dia 21 de julho. Mas, por causa da morte do Padre Vitor, ele foi transmitido só no dia 22. E ele despediu-se pela última vez no microfone da rádio, sem saber, claro, né, que morreria no próximo dia. Ele despediu-se com o seu sonoro e tradicional Viva Cristo Rei, viva a Senhora Aparecida Rainha. É interessante porque já nas primeiras horas da manhã do dia 21 de julho de 87, ele se sente mal. Os relatos presentes na causa de beatificação dizem que o Padre Vitor ele se levantou antes das 6 da manhã, bateu com a mão espalmada na porta de alguns dos confrades ali dentro do convento para pedir socorro e foi encaminhado junto com um irmão chamado Santana, que também é o Padre Crom, para a Santa Casa de Aparecida. Só que isso foi contra a vontade dele, porque ele, pressentindo a sua morte, ele queria continuar ali no convento do Santuário Nacional, morrer junto com seus confrades, morrer junto de Nossa Senhora. No caminho entre o hospital e a Santa Casa, os confrades dele diziam, ele dizia para os confrades dele, vamos rezar, é hora de rezar. Padre Vitor não chega a ser atendido, porque ele morre na porta do hospital com 87 anos, sendo 64 deles dedicados ao sacerdócio. O funeral dele foi realizado na Basílica de Aparecida e reúne milhares de fiéis religiosos, presbíteros, bispos, prestando ali as últimas homenagens. E um dos sacerdotes, inclusive, que realizou a missa ezequial, uma das várias missas ezequiais rezadas ali na Basílica Nova, diante do corpo do Padre Vitor, já pede a intercessão daquele que hoje a Igreja já reconhece como venerável. As suas exéquias do seu sepultamento aconteceram na Basílica Nova, onde ele ficou até a abertura do seu processo de beatificação. Esse processo, então, é aberto no dia 12 de outubro de 98, só que antes disso, já em vida, o povo chamava ele de santo e ele reclamava até disso. É célebre uma fala dele onde ele diz que ele não gostaria que as pessoas chamassem ele de santo. Mas é claro que, movido pela fama de santidade que o Padre Vitor continuava gozando mesmo depois de morto, a Arquidiocese de Aparecida e os missionários redentoristas abriram, então, o processo canônico de beatificação do Padre Vitor no dia 12 de outubro de 98, em Aparecida. O corpo dele passou, então, a repousar no Memorial Redentorista, ficou lá até julho desse ano, quando ele foi transladado novamente para a Basílica Nacional, porque o memorial está passando ali por reformas. No dia 5 de agosto de 2022, o Papa Francisco reconhece então, as virtudes heróicas do Padre Vitor Coelho de Almeida, e isso justamente no dia em que celebramos os 99 anos da sua ordenação sacerdotal. E agora, seus devotos aguardam a sua beatificação, enquanto já é estudado um possível milagre a ele atribuído. Como conclusão disso tudo, nós aprendemos que tanto o Padre Victor de Três Pontas quanto o Padre Vitor Coelho de Aparecida foram grandes homens que se dedicaram a Deus. Eram homens que sabiam educar para evangelizar, mas que, acima de tudo, eram exemplos de vida cristã. Um convite a todos nós, brasileiros e brasileiras, para que, assim como esses santos da porta ao lado, também nós possamos trilhar o caminho da santidade. Muito obrigado. Realmente estou encantado com suas palavras. Eu que já tive a graça de ir a Três Pontas em 2018, conheci lá a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, o Memorial do Beato Vito, o seu túmulo, e já fui algumas vezes a Aparecida, mas confesso que não tinha essa riqueza de detalhes sobre a vida desses dois grandes homens. Os comentários que encontramos aqui são apenas de parabéns pela explanação do conteúdo, realmente feito de forma profissional, de forma exemplar. Mas uma coisa que me chama a atenção, né, não somente, vamos pegar o exemplo deles dois, tanto do Padre Vito, de Três Pontas, o Beato, como o Venerável Vito de Aparecida. O contato que esses homens tiveram com outros candidatos aos altares. Isso é uma coisa. Eu tenho muita vontade de escrever algo sobre isso, esse contato, essa ligação, porque a maioria absoluta dos nossos servos de Deus, veneráveis, beatos ou santos, sempre tiveram contato com um outro candidato também
aos altares. Exatamente. Padre Alderígio, esqueci de comentar, mas também o padre Alderígio teve contato com o padre Vitor Coelho de Almeida, no nome das missões, quando o padre Vitor levou a imagem. Padre Eustáquio, padre Vitor dizia que foi o padre Eustáquio que fez com que ele ficasse bom, né? E é interessante porque, de fato, a santidade parece que conecta, não é? Esses homens, essas mulheres, para que sejam, de fato, tenham ali uma amizade espiritual, né? Tenham um contato espiritual. E isso é São João Paulo II e Santa Madre Teresa de Calcutá, não é? Só para citar dois do nosso tempo. Não é? É interessantíssimo porque isso é algo que também me chama muita atenção, não é? Como há essa amizade na santidade, realmente é algo incrível, né? É algo que para mim não tem explicação lógica, particularmente não tem explicação lógica. E sempre que eu tenho um certo contato aqui em São Paulo com alguns colegas redentoristas, e quando eu encontro com eles, eu sempre digo: e aí, quando é que vai sair a beatificação do Padre Vitor? Aí eles dizem: está na ponta da caneta do Papa, Falta só ele assinar. só ele assinar. E não temos dúvida que será um grande evento. Porque eu acho lindo quando encontro publicações, pessoas que, quando eram crianças, os pais iam à Aparecida e faziam questão de tirar uma foto com o Padre Vitor. Isso são sinais de santidade, né? Os santos, por si, eles têm essa força de atração, porque eles não se resumem em si, eles apontam para o Cristo. Então, aí está toda a beleza dos nossos santos, dos nossos beatos. Exatamente. Padre Vitor, com esse apostolado das fotos, né, como a gente às vezes brinca, ele tirava foto com as pessoas, né, geralmente ali na Praça da Basílica Histórica ou mesmo na passarela, enfim, e ele falava para as pessoas: olha, você vai levar essa foto para casa e você vai olhar para ela e se lembrar de todos os dias rezar. De todos os domingos é a missa. Não era foto pela foto, né? Era a foto como uma lembrança, era uma foto que catequizava. Era como as nossas imagens, né? Por exemplo, trouxe não podia deixar longe de mim uma foto com uma relíquia do Padre Vitor, Coelho de Almeida. Aqui. Não pude deixar longe de mim nesse momento. E é como uma foto que nós olhamos e nos remetemos ao céu, nos remetemos às coisas sagradas. Também ele já fazia isso em vida, né? E hoje, não sem motivo também, eu confesso que particularmente, sempre que eu olho para essa foto, eu me lembro, é como se ele dissesse para mim: olha, não esqueça de ir à missa, não esqueça de rezar. Então, era esse carisma pessoal que não atraía para si, mas atraía para o Cristo, né? Nunca era a pessoa do Padre Vitor Coelho de Almeida, nunca era a pessoa do Padre Francisco de Paula Vitor, não era o Cristo. As pessoas não iam à missa em Três Pontas para ver o padre. Não era isso, né? Tanto que ele chega sendo praticamente execrado pela população. Pelo contrário, ele aponta aquelas pessoas para Jesus, ele ganha aquelas pessoas apontando para o Cristo, né? Ele é apenas um canal e hoje também, sendo beato, continua sendo um canal intercedendo por nós junto de nosso Senhor, sem dúvida nenhuma. E assim, uma das coisas muito lindas, impressionantes da vida do venerável Vitor de Aparecida, é que quando a gente ouve falar em um santo, um beato, um venerável, servo de Deus, muitas e muitas vezes vem em nossa mente aquela imagem que foi alguém que já nasceu santo, todos nós nascemos, o nome do Senhor nos santifica, mas ele passou por todo esse processo de conversão, né, como o Senhor apresentou, ele se reconhecia como alguém que era elevado, como alguém que não era um exemplo a ser seguido, mas por um fato ou outro da vida, são os acontecimentos da nossa história que vão favorecendo ao nosso processo de conversão. E ainda sobre o Beato Vitor, para mim esses dias está sendo uma tentação, porque estamos falando sobre os nossos santos e beatos brasileiros e eu tenho aqui em mãos o meu TCC, que eu iria apresentar agora dia 14, são 130 páginas e tem um primeiro capítulo, é a questão histórica, e tem um tópico que é justamente sobre as causas brasileiras, né? No caso, os nossos santos e os nossos beatos. E quando eu fui escrever sobre o Beato Vitor, de Três Pontas, o anjo tutelar de Três Pontas, para mim foi assim algo fantástico, porque não era alguém sobre o qual eu estava escrevendo apenas aquilo que eu vejo, encontro nos livros.
mas eu tive a oportunidade de ir ao memorial. Primeiro eu tinha ido à campanha, então a cidade onde ele nasceu, depois a Três Pontas, ali, o memorial, a paróquia, todo aquele trabalho que ele realizou. Então, para mim foi uma experiência fantástica, né? Quando eu coloco lá que ele foi o primeiro negro a ser ordenado padre no Brasil, é algo que às vezes passa de forma batida. Hoje se fala tanto a questão da inclusão, negro, mas são figuras históricas que às vezes passam quase que esquecidas, né? Não foi fácil numa época em que não era permitido ao negro ascender ali na hierarquia eclesiástica. E ele, com o apoio de um bispo que hoje também é servo de Deus, né, está em Sim. processo de beatificação, com todo o apoio, com todo o cuidado, mesmo sofrendo ali nos seminários, os colegas queriam tratá-lo como um escravo, mas alguém que, pela graça de Deus, chegou ao sacerdócio e hoje eu me lembro que quando eu assisti a beatificação do Padre Vito em Três Pontas em 2015 e uma jornalista falava assim, é, por quase um século a comunidade esperou por esse momento e um momento histórico, né? Foram gerações que esperaram. E nós tivemos a graça de vivenciar esses momentos especiais. Eu sempre digo que nós, agora, na nossa geração, temos a oportunidade de vivenciar coisas na igreja que as gerações passadas não conseguiram. Nós somos Uhum. privilegiados. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E essa questão, né? Em tantos anos ele ficou vivo na memória do povo, porque o processo demorou a ser aberto. Não foi um processo rápido, né? O processo não foi aberto de uma hora para outra. Houve uma maturação, como é de praxe, não é? Mas a figura dele não se esqueceu, porque há aquelas figuras que quando morrem, é santo. Pronto, passam 2, 3 anos, some. Ele não, ele ficou por tanto tempo ali sendo o povo pedindo, né? O povo ia atrás, o povo clamava praticamente para que se abrisse um processo de beatificação. E é um sinal mais claro, né? Porque a santidade ela é antes de tudo. Ontem o doutor Paulo Vilota nos lembrava disso aqui. Antes de tudo, ela começa com a aclamação do povo. É o povo que antes diga, olha, este aqui é santo. E isso é muito belo, isso é muito bonito da parte da nossa igreja. Não é porque, inclusive em tempos de sinodalidade, não é, para mim, um dos maiores exemplos de sinodalidade na igreja é uma causa de beatificação, como isso nasce do coração do povo, né? Isso é muito bonito de se ver, muito bonito de ver que aquele homem que chega recriminado, depois é levado aos altares, e a cidade deve muito a ele. Agora, aquilo que o senhor falou para concluir fez lembrar, no finalzinho do meu TCC, eu escrevo isso, que para a dimensão pastoral, eclesiástica de uma causa de beatificação e canonização, que nasce da voz do povo, né, o reconhecimento da santidade, depois a voz da igreja, que submete a toda uma investigação, a igreja ela é prudente, é, por natureza ela é prudente, mas numa causa dessa por excelência, porque é o reconhecimento, dizer, tal fiel está no céu e tal fiel é um exemplo a ser seguido. E depois, a voz do magistério, através do Papa, que é a palavra final do Papa, quando depois de todo um trabalho ali de uma comissão, de cardeais, teólogos, diz, não, realmente podemos apresentar esse fiel como um exemplo de intercessão e um exemplo a ser seguido. Vitor Hugo, muito obrigado. Nós não temos comentários, perguntas, porque o senhor foi super esclarecedor, uma clareza fantástica. Então, em nome da Academia Brasileira de Angiologia, queremos agradecer a sua disponibilidade, a sua pesquisa. Sabemos que falar sobre é, dois, um venerável e um servo de Deus e um beato, não é simplesmente há todo um trabalho anterior,
né? Porque uma informação que a gente vem a transmitir de forma errada pode causar um prejuízo tremendo. Então, muito obrigado. E aos nossos, se eu, alguma consideração final, a palavra está contigo. Agradeço mais uma vez o convite. Fiquei muito surpreso, né, quando o Fábio veio fazer o convite, nosso confrade. Eu fiquei muito contente mesmo, porque acompanhei o congresso ano passado, mas não imaginava, ano passado não, né, na edição anterior, mas não imaginaria que estaria aqui esse ano palestrando sobre esses dois grandes homens que eu devo dizer, agora que é acabada a palestra, que eu tenho uma devoção pessoal pelo nome deles, porque é muito difícil achar um Vitor, né, no nosso calendário geográfico. Então, Beato Francisco de Paula, Victor, ainda mais. E o Padre Vitor desde criança, porque eu cresci com as histórias do Padre Vitor, minha avó contando, meus pais contando, né? E foi uma graça muito grande e merecida, inclusive, esse convite que foi feito. Quero agradecer muito mesmo à academia pelo convite, agradecer também às associações que cuidam tanto do Padre Vitor Coelho de Almeida quanto do Beato Padre Vitor, né? Inclusive a associação do Padre Victor Pertus, os vídeos vão estar disponíveis no YouTube, estão sim no nosso site da Academia Brasileira de Angiologia, né? Uma